livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, ditado pela irmã, pela irmã Truffaut, psicografado por Vanderlei Oliveira, lição 6. Opa, estou torcendo que venha ao encontro de tudo que eu estou procurando. Depressão e parasitas. E lá em Mateus 18 está assim: em verdade eu vos digo, tudo quanto ligastes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Então vamos aqui à dissertação da irmã do Fogo. E rapaz, sabe ontem? Foi ontem não, que foi antes do feriado, sabe? Eu fui ali na CSU, aí eu tive um questionamento com um camarada lá, exatamente com esse programa aí. Que falou que está ligado na terra, está ligado no céu e tudo. Eu falei, pô, meu irmão, tu tem toda a razão num sentido, mas isso aí não é material não, tá? É espiritual. Aí conversamos lá um bocado e ele falou, pô, mas eu não via por esse lado não. Eu falei, então tu pode ver que tu não vai se dar mal não. Mas o que ele está dizendo aqui, o que está na matéria, tu leva para o espiritual. Então, sim, mas é um apoio. Não quer dizer que é tudo. É obsessão, é fissuração. Se você está preso a sexo, você não vai conseguir estar no plano superior, porque tu vai ver lá que lá não tem Maria, todo mundo lá, e você vai começar a plasmar as tuas ondas mentais lá de forma fedorenta, né, mano? Então, quer dizer, é o desligamento. Então, vamos ver aqui o que a irmã do Fogo fala sobre esse versículo. Os quadros mais graves de depressão apresentam componentes espirituais que merecem muita atenção e cuidados essenciais. Espirituais? Merecem muita atenção e cuidados. Então, os quadros mais graves de depressão apresentam componentes espirituais que merecem muita atenção e cuidados essenciais. A simbiose entre encarnados e desencarnados, com esse grau de enfermidade psíquica, é profunda, e somente com um apoio bem orientado e persistente, resultados libertadores podem surgir. Essas companhias espirituais não são obsessores comuns dentro da conceituação a eles atribuídas, como vingadores de outras vidas ou perseguidores implacáveis. São comensais. Vamos ver aqui o conceito de comensais que a irmã do Fogo coloca aqui. Ó. Como o nome? Comensais. Os comensais são espíritos obsessores que usufruem de vibrações dos encarnados que estão vulneráveis e em ambientes desfavoráveis. Os comensais se alimentam ao máximo das energias de que se necessita. É atraído por afinidade quando encontra alguém com o mesmo perfil, pois eram muito apegados aos prazeres materiais quando encarnados. Estes presentes estão presentes em lares para usufruir das energias dos alimentos, em bordéis, bares, ponto de uso de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem se alimentar energeticamente. Então vamos voltar aqui a isso. Alimentam-se juntos aos encarnados das mesmas energias que nutrem os deprimidos. Esses espíritos são doentes fora da matéria e carregam as nossas necessidades e dores daqueles que se encontram no corpo físico. Eles não agravam a causa originária da doença dos encarnados. São apenas os que se alimentam dos mesmos interesses e padecimentos, como se fossem balões aprisionados à cabeça dos encarnados, para onde forem os depressivos, os balões vão juntos.
Os neurotransmissores do cérebro físico são geradores potentes de alimento, mesmo em condições paupérrimas de desequilíbrio. Uma depressão fora da matéria é infinitamente mais dolorosa e perturbadora, pelo simples fato de se aproximarem dos encarnados por identificação vibratória. Eles se alimentam de algo e se aliviam com as medicações usadas pelo próprio depressivo na matéria. Os depressivos encarnados, embora estejam em uma condição psicológica enferma, ainda contam com melhores recursos do que aqueles que não têm corpo físico. Um passe tomado pelo doente na matéria já traz bênção para os que se encontram no astral. Quando vai... Vai voltar, Carlos, o quadro... aqui. O quadro vai evoluindo lentamente para uma solução à medida que os doentes vetores que estão no corpo material conduzem o desencarnado à busca de luz espiritual, orientação e novos tipos de nutrição para ambos. Deixa eu dar uma olhada de volta aqui. Tá, entendi. Eu vou dar uma parada para a gente falar um pouco sobre esse lado depressivo, obsessivo até. A gente somos espíritos já completos, temos tudo, a gente só não tem a ciência de botar isso em prática. E o problema todo nosso é o nosso lado emotivo, que, de certa forma, toma uma dependência de certas situações por medo de bater de frente. Então, eu tenho uma companheira e falo para vou seguir o caminho A. E ela fala, vou seguir o caminho B. E eu chego, então eu vou o B contigo. Se você for o B com ela, na boa, na moral, aquilo não te perturbar, nota 10, não tem problema nenhum. O problema todo é o lado emocional, quando você não quer ir para o lado B e vai por medo. Medo de não ser aceito por ela, de não perder o contato dela, de uma porção de contrariedade. Isso eu estou falando na parte afetiva de uma companheira, mas isso acontece muito no trabalho de assédio. Você tem que ir lá, tem que ser testemunha daquele picareta que está botando a gente, um processo na gente, e ele está dizendo que a gente não pagou isso, isso e isso. E eu vou te dizer, a gente não paga comissão, e o cara só vive de comissão. A gente não dá vale transporte, e o cara vive pagando do bolso dele as passagens, a gasolina e tudo. E começa a criar um outro enredo para não ser punido lá com o juiz. E você entra nessa por quê? Por medo de perder o emprego. Isso aí é muito usado. E também o lado social, às vezes a gente se corrompe, se prostitui por medo de não ser aceito. E o problema disso tudo qual é? Porque ali está o medo. E quando está o medo, você baixa a tua vibração. E sabe qual é o problema disso, maior ainda? É que quando você não está bem com a família, não está bem com o trabalho, não está bem com os amigos, você não está bem é com a tua vida. Não quer dizer, não, aquilo ali é a parte, não, você baixou a vibração. Aquilo ali já pegou aquela vibração, já vai co-criar em qualquer área. E aí a gente vai dizer, como eu digo muito, ai caramba, essa doença fica doendo minhas pernas, fica doendo isso, mas aonde é que eu me desarranjei? E se eu for olhar para o meu histórico, eu não sei apontar qual é o local, que é tantos locais, e aquilo é que fez co-criar hoje uma situação desconfortável. Então a gente tem que entender que a gente não pode estar discutindo e desarranjando com ninguém. Não é por causa do outro, é por causa de mim. E a dependência, muitas das vezes, a gente, com medo de perder o emprego, se você é honesto, se você está ali numa situação ética, lá na frente vai co-criar coisa boa.
mas a gente não paga para ver, a gente se corrompe, assim, a gente se prostitui, porque é amar a Deus sobre todas as coisas. Parece coisa que é desconexa, não, mas tem tudo a ver. Amar a Deus é amar a moral, a ética, amar a honestidade, e a gente, nesse ponto, a gente ainda é muito imperfeito. E isso tudo vai gerando energias que alimentam o vórtice, sabe, de situações de baixo padrão vibratório. E aí a cocriação, muitas das vezes ali, fala, pô, eu não estou conseguindo, eu não consigo arrumar uma esposa, uma namorada honesta, boa, família, eu não consigo arrumar um trabalho que ganhe razoavelmente bem e seja digno, isso, aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas isso tudo é somatização de um cara que alimenta seus vórtices de energia de baixo padrão. Chicas alimentam o vórtice. O teu início de criação ali precisa ser alimentado para aquilo ser cocriado na nossa vida. Mas só que para você alimentar coisa boa, tu tem que jogar energias boas. E você joga gasolina em cima do fogo. Você joga coisa contrária ao que você quer cocriar na tua vida. Então, mas aí a gente coloca a culpa na mulher, no patrão, nisso, mas pode ser qualquer ramo que a gente está desorganizado ou esteve desorganizado. No exemplo do rapaz, ele fala que você nessa hora congelou a tua energia. Então, sempre tem essa capacidade de percepção. E é o seguinte, é orar e vigiar o tempo todo. Não é desarranjar, minha filha me tira do sério. Não, é instrumento para você treinar isso. Eu estava lendo esse romance aí, depois chegou um rapaz contando a história que ele não é bandido, ele não é marginal, mas ele morava ele tinha um sítiozinho, vivia da criação, da plantação dele lá, e veio um malandro, filhinho de papai, foi lá, cantou a filha dele, levou no bico, aí foi na casa deles, falou que ia ficar noiva com ela, foi lá, engravidou a mulher, depois... E o cara foi lá depois, revoltado da vida, entrando para um lado, obsessivo, foi lá e matou o garoto. Como assim? Matou matando. Como assim, como? Com a filha dele grávida? Com a filha dele grávida, porque o cara não queria casar, o cara sumiu. Aí ele foi atrás da viúva do cara e matou. E isso aí, quer dizer, a gente acha que é um absurdo, que ele está acostumado a matar ninguém. Mas isso aí é questão de você se concentrar num ponto de vista e ficar ali. Ó. Ele queria fazer. Ele queria e outros também fomentou aquilo. Porra, vai dar uma de palhaço, vai dar isso, aquilo. Quer dizer, desagregou a vida do rapaz e que matou. Não, o do rapaz, para ele não existe. O problema é a vida dele, da família dele. Então, o do rapaz, ele não quer nem pensar naquilo. Não é o que morreu, não. É o que matou, o pai da menina. Mas o pai morreu também, né, cara? Coitado também. Também, é o seguinte, é trabalhar a vaidade. Ele se achou numa humilhação tão grande que ele foi lá querer tirar as contas, aliviar as contas. Então, por quê, filha? Você deu mole. O cara veio com um bom papo e tal, aí levam, como são, dizem na história, coloca católicos. Aí quer dizer, e geralmente as pessoas religioso não fala sobre sexualidade com os filhos, não abre, sabe, esse universo de possibilidades que existe lá fora e até, às vezes, até dentro de casa, né? Por quê? Por medo de assinar atestado de ignorante e também ficar vexado com um assunto que ele não domina, né? Então, isso acontece muito e, no final, ele entra numa situação que ele não sabe nem o que vai fazer da vida. Aquelas entidades. Aqui atrás. Aquelas entidades não têm necessariamente laços do passado ou estão ali para vingar algo. Simplesmente usufruem da realidade em que se encontram, alimentando-se dos benefícios ao alcance dos encarnados. Nos dias atuais, em função da proximidade vibratória entre os planos, entre o plano astral e físico,
Laços dessa ordem se estabelecem facilmente. Os comprometimentos desses espíritos os conectam por contextos semelhantes ao dos encarnados e não por conta de ajustes pessoais de cobrança entre eles. Desculpa. Essa nova visão aí, né, essa nova forma de você perceber, né, como é que a lei funciona, né, é que é interessante, cara. Hoje o lado psicológico está muito mais estimulado, trabalhado e colocando, e a gente começa a entender que é interação mesmo. É ação e reação entre encarnados e desencarnados, encarnado e encarnado, desencarnados e desencarnados. Aqui colocou que o lado de lá, ou vai colocar, que o lado de lá é muito pior do que o lado de cá, para você se reajustar. Eu acho que o estudo que está acontecendo aqui e as mensagens que geralmente até psicografa ali, mostra que a mensagem daqui está ajudando muito o povo de lá também. Porque sai todo desse misticismo, que eles estão no mundo astral, mas muito parecido com o mundo físico. Se fossem espíritos mais superiores, de repente a gente não pode nem mensurar. Mas os que estão aqui na crosta é muito parecido. Nossa altura, igual a gente. Então a gente não muda muito. Na verdade somos nós, né? Daqui a pouco eles estão aqui, nós estamos O problema é que ela é mais plástico, né? A coisa mais instantânea. Mas também o resultado pode ser mais rápido também. E a questão da passagem de tempo também lá, né? Então, mais plástico, mais volátil, tudo é muito mais O rápido. tempo é relativo, isso não interfere nada. Em comum, quer dizer, o que é? O que é uma mudança? Uma mudança é quando você muda a tua forma de ser, não é o tempo da mudança. Se você mudar, pode demorar 2 minutos ou anos e anos, né? Em comum, apresentam vínculos kármicos com a tristeza, o abatimento, a desvitalização e as condutas morais e emocionais que os adoeceram, como a arrogância, o egoísmo, a rebeldia, a intolerância, a mágoa e outros vários núcleos comportamentais desequilibrados que desestruturam a vida psíquica humana. Eu tenho certeza que a minha diabetes é o sistema nervoso, é o meu descontrole emocional em cima de problemas que é gozado, que está todo rotulado a dinheiro. E desde quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar já saindo da casa da minha tia, alugando uma casa para minha mãe e meus 2 filhos. Quer dizer, eu era ali a base de tudo. E desde o início eu tive que aturar, ouvir o patrão falar isso e nem questionar ir lá e realizar. Uma porção de situações. Uma vez eu bati com o carro 2 vezes no mesmo dia e eu estava assim, tremendo. Levei o carro para uma oficina, dei uma garibada e no outro dia eu voltei para trabalhar. Se eu tivesse um pai com dinheiro ali, eu até hoje não teria mais dirigido o carro. Então, quer dizer, são situações que eu olho assim e falo, eu passei por aquilo. Não tinha que passar. Tinha que passar. Para sua mãe, para os seus 2 filhos. Irmão dele, Meus irmãos. Tu falou assim. Falei filhos? Minha mãe e meus 2 irmãos. Mesmo em condições penosas, esses doentes fetores encarnados estão cooperando com quem tem menos do que eles. Olha, interessante. Estão oferecendo um tratamento de longo curso aos desencarnados, à medida que recuperam a própria estabilidade e sanidade. É o que você acabou de falar, né? Que a gente está percebendo isso aqui pelas comunicações sutis dos espíritos relatando, né? A melhora que eles obtêm. Mas por causa de quê? Provavelmente vem junto com a gente para cá. Né? São iguais a nós e a facilidade que eles têm é essa, né? E também a mensagem daqui ser mais luminosa, mais clara, por eles frequentarem os ambientes que ainda ficam nesses dogmas das igrejas, quando vêm para cá e ouvem uma coisa mais psicológica, mais interativa, eles ficam assim, meu Deus, o negócio é comportamental, o negócio não vai vir com a salvação de nenhum Deus, nenhum santo, nem nada. É eu que tenho que me modificar. Então, cria essa nova luz, né? Essas são algumas considerações para se ter uma noção da variedade de laços que podem prender os espíritos em planos de vida diferentes
Evidentemente, tal quadro é de se lamentar pela natureza do sofrimento que os próprios enfermos experimentam em ambas as faixas de vida. No entanto, obsessões dessa natureza se estruturam com acentuada frequência. Em relação entre mundo físico e astral, é de uma intensidade que os olhos humanos não conseguem imaginar. Aí repete aqui. Agora olha só, vai falar a frase aí que você ouviu. Sim. Em verdade vos digo, tudo quanto ligastes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Aí volta ainda a irmã Sofia. A depressão não é um castigo, é um efeito psíquico de velhas condutas desarmonizadas da paz e da saúde. Mas o propósito é, vamos dizer assim, melhorar a situação espiritual do encarnado ou só uma expiação? Não, a depressão é um resultado de equívocos emocionais, conscienciais que você teve. A tua personalidade hoje, o Erlei hoje, é um somatório de sentimentos que foi construído em diversas reencarnações. Tem muitos sentimentos em você hoje, consolidado, aceito por você, mas que não foi construído nessa encarnação. Foi em relacionamentos, em situações de outras encarnações. Está entendendo? E muito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora. Sentar? Ela tá aqui, ué. Pode ir, ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Demora 2 minutos, a gente cobra. Aqui, Rei. Rapidamente, olha só, dentro desse assunto aí, né, antes do Carlos continuar, Dando raciocínio. é o que você perguntou. E depois ela vai dizer o que você queria saber. É. A depressão não é um castigo, é um efeito psíquico de velhas condutas desarmonizadoras da paz e da saúde. Agora o Carlos vai mostrar para você o que ela vai dizer. Então, e essas condutas desarmonizadoras, esses conceitos que você adotou e que hoje a gente até falou aqui, que a gente se prostitui e se corrompe para não ficar feio na foto, para não deixar de ser aceito no grupo, para não perder o emprego, para não perder a mulher ou o marido. Então, esses tipos de coisa baixa a tua vibração, você cocria coisas desconfortáveis e desagradáveis na sua vida, e os fracos ainda entram para o lado da depressão. Desculpa eu perguntar. Você já passou por essa experiência na vida atual, não? Muitas vezes. Muitas Se vezes. não tivesse conhecimento espiritual, a pessoa nem, vamos dizer assim, entende por que está passando. Aqui não é conhecimento espiritual não, que eu não era nem espírita, é conhecimento de causa, de passar ali, ver e notar. Porque tem muita gente que passa e se deprime. Não nota e cresce, se deprime, cai. Então, quer dizer, não é levar para o lado bruxulento, não é tudo espiritual. Quer dizer, tudo é espiritual. A vida física é espiritual. Tem muito livro, né? Então, vamos continuar. Compete ao doente vetor que recebeu um corpo novo a tarefa desafiante de... A gente vai dar 5 pontos aqui da sua tarefa desafiante, Elei. Reconhecer-se como um espírito em recomeço no seu aprendizado perdido em outras vidas anteriores. Quer dizer, isso aí fica fácil para quem se rotula espírita, né, ou espiritualista. Munir-se de profunda e sentida humildade na conduta. Aí vai ficar... Isso aí é de Como que é que tu falou o nome? Munir-se de profunda e sentida humildade na conduta. Isso aí pra gente tá bravo. Tratar-se quimicamente quando necessário. Legal também, né? Não entrou pro lado obsessivo de que não, é tratamento espiritual. Mergulhar nos serviços especializados de autoconhecimento e de renovação emocional e moral. É o que a gente estuda mais aqui, né?
além de dedicar-se às obras de fraternidade, fazendo um movimento para fora de si. Essa obra de fraternidade aqui, eu ponho aí um parênteses que a gente tem que entender que a pessoa mais importante no universo sou eu. Aí o pessoal fala, não, Deus é mais importante, Jesus Cristo. Se eu não existir, para mim não existe Deus nem Jesus Cristo. Então a gente não entra na neurose de que terceirizar a importância. A importância maior somos nós. Cada um de nós é a pessoa mais importante em todo o universo. E Deus sou eu. Eu é que não consigo ainda fazer essa leitura e seguir os comandos desse Deus interno que está em mim. Né? Esclarecido também, você pode não interpretar no sentido que você Não, ela é entende. espírita? Sim. Ah, então- Não, não é espírita, não. Ela tem entendimento de Tá bom, então tá. Só que- espiritualista. Pode. É porque o Carlos sempre fala, né? Eu sou Deus, mas no sentido que ele é Deus da vida dele. Ele é o construtor. Eu não sou Deus da vida, eu sou Deus da minha vida. Eu construo, eu cocrio ali na frente para o meu desenvolvimento em cima das energias que eu colho para mim. Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, de forma até inconsciente, né? Porque às vezes, muitas das vezes eu cocrio o que eu não quero cocriar e aparece. Né? O exercício mediúnico vai treinar parte dessa dor, que acumula grossas camadas de teor energético nocivo à sua paz interior. A persistência no trabalho trará também socorro e apoio a esses comensais, a esses espíritos. Comensais que, na verdade, são filhos da dor e que se apoiaram nos encarnados que estão a caminho da superação, até que um dia eles próprios também recebam a graça de um novo corpo e possam, por sua vez, realizar os serviços luminosos de sua libertação e cura. Então, Muito legal. eu pedi ao Valdemir para fazer a prece inicial, a prece inicial. Então vamos todos nós juntos, né? Agradecer a Deus pela bênção da vida, Jesus, nosso modelo e guia, por todas as instruções que nos transmitiram até hoje, né? Que transmitirá muito mais. E a cada um de nós pela disposição, né, de buscarmos realizar essa reforma íntima tão necessária, já percebemos, e que sabemos que é o caminho. Que esse encontro possa atrair, né, essa energia positiva, que possa nos envolver e que ela se espalhe no mundo afora, especialmente onde houver a necessidade. Que possamos ser bem inspirados pelos irmãos que dirigem o trabalho na noite de hoje e que a reunião continue transcorrendo na paz de Deus. Que assim seja. Então vamos agora para o livro dos médiuns. Deixa eu ver qual é a leitura. Não, fica eu vou ver. É bom esse título aqui, Variação Mediúnica, porque na hora que eu vou editar o vídeo, eu não preciso nem procurar, eu já lembro a Variação Mediúnica, já está em 11ª. 196, pergunta. 195, 196. Pô, também vai ser grande. Mas aí outro livro vai discutir, vai ser uma breve. Então ele vai aqui a questão 196 vai falar dos médios imperfeitos. Então são médios obsediados, médios fascinados, médios subjugados, médios levianos, médios indiferentes, médios orgulhosos, médios suscetíveis. Será que a gente já leu isso? Não. É porque repete sempre, né? As mesmas Mas é porque eu escrevi Não, aqui, Eu acho que não, cara. eu não li esse livro ainda. Página 196. Deixa eu... então é essa Eu também, mesmo. né? Médios suscetíveis, pelo jeito eu li. Médios suscetíveis, médios mercenários, médios ambiciosos, médios de má fé, médios egoístas, invejosos. Para por aqui. Então, vamos lá no livro Filosofia Espírita, que o Milanês vai dar uma explicação melhor aqui a cada um desses. 196. Então, estamos no livro Filosofia da Mediunidade, psicografado pelo Espírito Milanês,
Não, psicografado pelo João Munir Maia e ditado pelo Milanês. Variações mediúnica 9. Todos são médiuns. Importa saber a escala a que pertence nos valores dos seus dons e muito mais compreender o que deve ser feito das faculdades sob o seu domínio. Em muitos casos, há médiuns mais ou menos bons, mas nos quais o exercício de sua mediunidade desperta sempre a vaidade, tomando outro aspecto que se chama orgulho, um grande entrave para o bom funcionamento das qualidades espirituais. Ele põe aqui um outro entrave que é a vergonha, que na época desse livro aqui, muita gente que tinha dinheiro, pobre não, mas o que tinha dinheiro, tinha medo, tinha vergonha de dizer que tinha mediunidade, porque a nata é católica e aquilo ali era coisa do diabo, coisa que denigre a imagem daquela pessoa. E aquela pessoa se rotulando médium naquela época dava prejuízo, né? Aí era avaliado de muitas formas. Pobre, né? Não é pobre, você perdeu o teu capital, a tua empresa, o teu estilo de vida em cima hoje de um rótulo no qual é depreciado pela sociedade. Um depoimento muito legal do Lima Duarte, né, o ator, falando da família dele, né, que conviveu com Eurípides de Bassanã, né? Não, Ele é de Minas também? Não. Um depoimento lindo. A gente pode comentar uma coisa? Pode, deve até. Tá. É que vocês me desculpem, é a primeira vez que eu estou vindo, mas eu fui criada nesse meio. Certo. Né? Depois que eu fui para o Evangelho, mas tenho conhecimento de mais ou menos o que seja. Não rotulando as pessoas, mas assim, há, como o senhor falou, que a mediunidade, que há alguns que ganham lucro para si, porque influencia as outras pessoas que, no caso, chegam tristes, chegam possessos de alguma coisa, de influências que estão acontecendo dentro do seu lar, e muitos aproveitam disso para influenciar aquela pessoa e tirar lucro de vantagem. Não é diferente. Foi no tempo de Jesus e é nos nossos tempos de hoje. É a mesma situação. Se eu estiver errado, vocês são mentores, podem me corrigir, por favor. É isso mesmo. Isso aí. Médios orgulhosos. Não. No entanto, sempre chega o socorro, o Evangelho de Jesus, em múltiplas formas, desde um simples pensamento até a presença de mensagens vertidas da verdade através dos companheiros, em se servindo de instrumento para os espíritos que desejam conversar com o orgulhoso. Aí ele vai cair agora em médio orgulhoso. São os que se engrandecem a si mesmo com as comunicações que recebem da parte dos espíritos, achando que não tem nada mais a aprender com a doutrina, nem com o espiritualismo em geral. O orgulho paralisa suas mentes e a vaidade alimenta seu egoísmo. Chegam a fechar os ouvidos para as mais belas páginas, para dizerem que se encontram além daquilo que é ensinado nelas. É como se tivessem dentro de si um monstro que devora as melhores possibilidades de crescimento da alma. Eu vou te dizer, qualquer um de nós está podendo cair nesse lado. Eu mesmo, às vezes, leio um certo tipo de literatura e falo, não vou ler mais aqui, ali não, e fico só querendo no lado mais científico e tal. Aí, de vez em quando, eu vou e caio para um romance. Aí, quando eu leio o romance, eu falo, porra, ainda bem que eu li esse romance. Fala-se de situações no qual você ainda não tinha ali um fechamento, não estava consolidado uma verdade de uma forma tão abrangente, né? E naquele romance vai te dar uma porção de nuances que fecha o pacote ali da tua dúvida.
Cada romance que eu vou lendo, eu começo desvalorizando e depois eu dou graças a Deus porque li aquele romance. E aí entro nesse lado do orgulhoso, né? Médios suscetíveis. Este ainda é um campo aberto dos médios orgulhosos. Eles observam quem não aceita a sua mediunidade ou quem os combate e ficam melindrados quando recebem críticas, procurando defender por todos os meios possíveis e impossíveis o modo que escolheram para viver. Leem pouco para não encontrar nos próprios livros conselhos para mudarem o que o seu orgulho alimenta. Gostam imensamente de ser bajulados. E quando alguém se mostra admirado de suas faculdades, esse alguém é a melhor pessoa, tendo todo apoio da sua parte, mesmo para o erro. Fogem sempre das reuniões onde não impera a sua vontade. Não permanecem nas reuniões que não alimentam sua mediunidade. Médiuns mercenários. Esses sensitivos são inconscientes da realidade, porque o ouro do mundo lhe fala mais alto do que a tranquilidade da consciência. Como afirma um ditado comum, vendem até a alma. Tanta é a sua ligação com o dinheiro. Eles fogem sempre do estudo da codificação do espiritismo para não encontrarem conceitos contra seu comércio. Exploram sua faculdade e seu próximo. Quando permanecerem procurando salário a que o trabalhador faz jus, ouvirão a voz que lhe dirá que já receberam a sua recompensa. Esses médios devem cuidar dos valores que têm em mãos, para que no amanhã não seja tarde. Eu tenho algumas controvérsias, mas vamos deixar para lá. Médios ambiciosos. Aí já é outro assunto, né? São os que não vendem as suas faculdades tão visivelmente quanto os mercenários, mas ficam esperando oportunidades para tirar vantagem com a posição que ocupam como médiuns. Não pedem nada diretamente, porém estão sempre com a sacola de coleta aberta para quem quiser colocar ali sua oferta disfarçada. Dizem eles que é isto colocar com uma mão para que a outra não perceba. Põe aqui que eu não vou ver. Então joga para cima. Usando a imagem evangélica para distorcerem a verdade, a ambição nesta tarefa mediúnica transforma-se em monstro devorador das qualidades nobres. Médios de má fé. Esses são instrumentos de espíritos charlatões que os acompanham, iludindo as pessoas com uma mistificação consciente. Não quer dizer que não sejam médiuns, mas são espíritos completamente desligados da verdade. Para eles não interessa a sinceridade, a moral e os conhecimentos espirituais. A lei fala bem alto a esses irmãos. Estais iludindo a vós mesmo, mas Deus é tão bom que os abençoa com outras oportunidades de servir por amor. Médios egoístas são os que somente pensam em si. Tudo o que eles fazem nunca o realizam pensando no coletivo. A palavra deles é somente essa: eu. Sempre guardam para si as comunicações que recebem. Não as distribuindo para que os outros não fiquem sabendo das verdades. E nesse sistema de vida atraem espíritos do mesmo pesar, como também ajuntam em torno deles os orgulhosos. É, pois, uma doença crônica da alma, cujo único remédio se chama desprendimento. Médios invejosos. São médios invejosos. Esses médios se sentem mal quando alguém dispensa atenção a outros médios, muito mais quando são superiores esses últimos.
O despeito chega às raias da inveja, mescla com a violência, passando a criticar os seus superiores e procurando defeitos onde estes não existem. Lamentavelmente, identificam-se ainda médiuns, mesmo entre os mais qualificados, que demonstram traço de inveja em relação a outros que exercem o sublime mandato. E lá em 1ª Carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 9, está assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Os médios devem ter o cuidado de não se associarem com os impuros de pensamento, palavras e obra, para não converterem sua faculdade em foco de desorientação. E ele finaliza: buscando a pureza de sentimento, a verdade os libertará. Que assim seja. Pegar um pouquinho de água para você. Como que funciona essa segunda parte do arqueiro? A Tânia já te explicou como é essa segunda parte? Não? Não. A gente inicia com uma oração de início da segunda parte e depois a gente fica vibrando de uma forma a criar um feixe positivo para a gente plasmar aqui coisas agradáveis, a conversação, o diálogo com os irmãos que possam vir aqui a dar comunicação, a coisa ser estruturada em uma certa cordialidade, entendeu? Então não tem nada demais, é só entrar em concentração. Se você tiver necessidade de escrever ou sentir a orientação de alguém, de algum irmão desencarnado a passar uma mensagem, fica à vontade, entendeu? Então vamos agora, todos juntos, mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, criando um feixe luminoso, e vamos, nessa ideoplastia, tentar conversar com o nosso modelo e guia. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade aqui formada para cada um de nós, essa oportunidade de ampliar consciência, de expandir conceitos, ética, moral, atitudes, que a gente possa aqui trabalhar todas essas informações em prol dessa extensão, dessa ampliação de consciência, de verdade, dentro da nossa casa mental. E por isso, Mestre, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar para o ambiente consciencial, voltando a focar mais do Mestre Jesus e voltar ao diálogo com ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, estudando, interagindo e sendo instrumento da divulgação da verdade, que possamos sair daqui de uma forma bem superior, bem melhor do que quando aqui chegamos, e que a paz seja uma realidade na consciência de todos. E mais uma vez fechamos agradecendo ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus.
Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, nossa irmã? Tudo bem? Manel, tudo jóia? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Tranquilo. Temos comunicação? Não sei se eu consigo ler esse aqui. Enquanto isso até na hora terminar, né? Eu terminei. Acho que dá. Assim, olhe a uma querida das flores, mas fica atento com os espinhos. Usufrua dos bens que a matéria te proporciona. Isso é justo. Mas não desperdiça, não vicia e não acomoda. Acho que acomoda. Tudo podes de acordo com o ensinamento do apóstolo, mas usa apenas o que convém. Que assim seja. Tem. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos aqui presentes e que se propague por todos aqueles que aqui não se encontram e necessitam dela. Irmãos, mais uma vez aqui me encontro para agradecer por todas estas lições que aqui foi dada. Eu e muito mais irmãos estamos aqui para estudar junto a todos vocês encarnados e com esta boa vontade de todos vocês que fazem isto com muito amor. Quero que sempre que aqui nos encontrarmos seja só para poder a cada dia aprender cada vez mais. Quando aqui chego, eu já sou recebido pelos irmãos que aqui se encontram para preparar esta casa para depois vocês encarnados chegarem e começar as leituras. Enriquecedora que nos torna a cada reunião, nos torna cada reunião cada vez melhor. Nós somos ainda, nós não somos ainda sabedores de tudo no mundo em que vivemos. E aqui é que nos é dado esta base. Quando aqui cheguei, eu era muito leigo, mas hoje eu só tenho a agradecer a todos que com toda esta garra que vocês têm, pois nos ajudam. Vocês têm para nos ajudar a saber o que precisamos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos vocês e obrigado por tudo. Gratidão. Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo. Um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo. Um amigo, é tão bom poder dizer tenho um amigo. Um irmão a quem eu digo o que sinto,
companheiro para ter e ser abrigo, um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta e diz na prova vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar, longe ou perto, na matéria ou espectro. Um amigo é amigo, não importa onde está, longe ou perto, na matéria ou espectro. Um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar com um amigo, um amigo, um amigo. É tão bom poder dizer tenho um amigo, um irmão a quem eu digo o que sinto, companheiro para ter e ser abrigo, um amigo que me diz certas verdades sem castigo, que orienta e diz na prova vá sozinho. O que importa entre os dois é ver o outro se elevar, longe ou perto, na matéria ou espectro. Um amigo é amigo, não importa onde está, longe ou perto, na matéria ou espectro. Um amigo é amigo, não importa onde está. A mente pelo eterno pode viajar e se encontrar com um amigo, um amigo.